Oi pessoal, então a gente vai para essa aula que é a quarta aula, né? Está de novo caminhando já para o final do curso. E é uma das aulas que eu mais gosto, na verdade, do curso inteiro, porque a gente vai tratar de alguns assuntos, né? Sobre evolução correlacionada. Vou falar basicamente de dois métodos e uma aplicação bayesiana de um deles, né? O método Pagel, o threshold do Felsenstein e o método do Pagel implementado no Bayes Traits, né, que vai dar uma ideia melhor para a gente de incerteza, né? E a parte que eu mais gosto, na verdade, são esses modelos mais complexos, né, e mais realistas também, que são uma classe de modelos mais recentes, que são os modelos multiregime e multitaxa, né? A gente vai falar sobre isso. Também vai fazer uma prática no Surface, na parte prática no R. Também vou falar sobre outros métodos. E a gente, por fim, também a gente vai falar sobre ajuste de matriz, de variância com covariância. Então, assim, tanto esses métodos quanto, né, o ajuste de matriz de variância com covariância, eles permitem que a gente incorpore ou entenda um pouco melhor, né, como se dá essa evolução de atributos, mas de maneira mais heterogênea ao longo da árvore, né? Por isso que eu falei que eles são mais complexos. Vamos começar por um tema um pouco mais simples, que é justamente o método do Pagel para correlação de caracteres binários, tá? Então, aqui é comum a gente ter uma perguntas parecidas, né, com essa aqui, né? Eu tenho dois caracteres e eu quero saber se eles estão evoluindo de forma correlacionada. Então, será que nesse meu conjunto de espécies aqui, quando o caractere A ele muda do estado 0 para 1, é provável que o caractere B também mude para 1, né? Então, é esse tipo de pergunta que esse método permite a gente fazer. Então, esse método, como eu disse, foi proposto lá pelo Mark Pagel em 94. Então, que basicamente a gente tem vão ser, né, um par de caracteres, cada um deles com dois estados, né? Então, dois caracteres binários. E aí o que a gente vai fazer a gente vai basicamente ajustar dois tipos de modelos. Um que a gente vai chamar de independente, né? E o outro que seria o dependente, né? Então nesse modelo independente, as taxas dos caracteres não dependem das taxas dos outros caracteres, né? Então aqui, né, você já deve imaginar que a gente está tratando de uma matriz Q, né, de taxas instantâneas de transição. Então aqui a gente vai justamente brincar com aquela característica, né, dessa matriz de restringir essas taxas, né? E vai fazer com que as taxas, quando um caractere muda, o outro não necessariamente tenha que mudar, por isso que ele é independente. E o outro que é justamente o dependente, em que se um caractere muda, né, de um estado para o outro, o outro também vai mudar. Então é isso. O que a gente vai fazer aqui, na verdade, é estudar como as taxas de transição desses pares de caracteres, né, vão mudar ao longo do tempo. Então a ideia aqui é que a gente, né, vai ter, claro, a nossa matriz de transição, né, a matriz ditosa, a matriz Q, só que agora a gente não vai ter só um estado, né? A gente vai ter, um caractere. A gente vai ter dois caracteres, cada um deles com dois estados. Então a nossa matriz, ela vai incorporar, ela vai ter uma matriz, continua sendo uma matriz 4x4, só que aqui a gente vai ter cada taxa dessa vai ser justamente para cada par de estado de caractere, né? Então é 0, 0, que continua 0, 0, ou uma situação em que um atributo é 0, né, e o outro também 0, e um estágio posterior, né, no tempo 2, um desses atributos muda para o estado 1. Tá? E aí a ideia aqui é que a gente vai ajustar esses dois modelos aos dados, né, tanto o modelo dependente e o independente. E aí o que a gente vai fazer com isso? Depois comparar os dois modelos, qual deles oferece mais suporte, né? Qual deles tem mais suporte dos dados. Então a gente pode fazer isso de maneira usando o likelihood bruto, né?
usando só o valor de likelihood, ou pode usar, né, idealmente um critério de informação tipo o ICC, né, que é o ACAC corrigido para poucas amostras. E aí como é que a gente vai inferir que os dois caracteres binários eles são correlacionados? A gente vai fazer isso quando o modelo mais simples for favorecido, né? Se o modelo mais simples, que é o modelo independente, for favorecido, ou seja, ele tiver um suporte maior, um likelihood mais alto, a gente não pode dizer que essas taxas de evolução, né, dos dois caracteres são correlacionadas, ou seja, a gente só pode dizer que há uma correlação entre os caracteres se o modelo dependente for o melhor, tudo bem? Só que esse tipo de esse tipo de modelo, ele vai sofrer justamente dos problemas de pseudo-réplica filogenética, que é similar aos modelos BISI, MUSI, QUASI, enfim. São os modelos no caso do BISI, né, que é Binary State Speciation Extinction, que são os modelos que testam, né, se a taxa de evolução, a taxa de diversificação, né, é dependente de um caractere binário, ou múltiplo, ou quantitativo. Normalmente eu explico isso no quadro, né, na aula presencial, mas isso também foi explicado de maneira bastante convincente nesse artigo aqui do Joseph Yoder, que a gente já tratou lá no comecinho, né, da disciplina. E aí ele trata justamente dessa questão aqui também. Então ele faz, né, uma série de simulações. Então o que acontece se eventualmente a gente tem uma mudança apenas, né, do caractere, todas as espécies que descendem desse nó herdam esse caractere, esse estado de caractere na verdade, e a gente tem a mesma coisa no outro caso, o que acontece? A gente não pode tratar as espécies como sendo independentes aqui, né? Como sendo unidades independentes, porque essa mudança de estado de caractere ocorreu só uma vez. E a gente está tratando, né, os tipos, né, as espécies, como sendo, né, instâncias, como sendo exemplos de que elas oferecem, né, evidência independente para a evolução do caractere, como na verdade isso não é o caso, né? E é o mesmo caso desses modelos BISI, MUSI, etc. E aí o que acontece? Hoje em dia ninguém mais usa esse modelo de 94 lá, né, do PEDIO. E aí quem está interessado nesse tipo de questão, né, de testar taxa de evolução entre dois caracteres binários, usa a implementação desse método Bayesiana, que é o que está disponível lá no Bayes Traits, né? É um artigo de 2006 do Page, um colaborador. Então aqui, ao invés de você ter só uma taxa de transição, como no caso lá que a gente tem, né? Aqui você ia ter só uma taxazinha de transição do 2 para o 1, enfim. Aqui você tem uma distribuição posterior de densidade, né, ao redor de cada uma dessas taxas, né? E aí com isso você tem uma medida de incerteza mais adequada, mais apropriada. Isso não lida exatamente com aquele problema de pseudo-réplica, mas ele melhora um pouco a situação, né? Uma outra maneira de você lidar com correlações, né, entre caracteres é usando o modelo do threshold, né? Então, esse modelo ele foi publicado bem recentemente pelo Feldenstein, e na verdade ele adaptou isso, né, esse modelo threshold, que, né, quer dizer limiar, lá da genética quantitativa. Então é um modelo que já é usado, né, um modelo que o Wright criou para estudar a evolução de atributos discretos. Na verdade estava interessado no número de dígitos lá dos ratinhos lá, né, um mamífero lá que ele utiliza, né, utilizava sempre, um pouquinho da Índia, sei lá. E aí a novidade desse artigo é justamente a adaptação desse modelo para análises comparativas, ou seja, para variações entre espécies, né? Então aqui esse método ele permite você analisar a correlação entre dois atributos discretos ou um atributo contínuo e outro discreto, né? Ele consegue
fazer a estimativa dessa matriz de variância e covariância para esses dois tipos de atributos, né? Então ele já usa uma lógica bastante diferente do modelo MK, né? Do Markov K-State. Então aqui, primeiro, né? As taxas de transição elas não são instantâneas, não necessariamente são instantâneas, e elas também não são constantes, ou seja, no modelo anterior, né? Na verdade, qualquer tipo de Markov, ou pelo menos os mais simples, eles assumem que não só as taxas são instantâneas, mas que elas são constantes, ou seja, elas são as mesmas ao longo da filogenia. Então, aqui, ele não está assumindo que quando um caractere ele muda de 0 para 1, ele não vai assumir que existe a mesma probabilidade de mudar de um outro caractere, né, de 1 para 2. Né? Ou seja, desculpa, eu falei errado. Quando é isso mesmo, né? O que acontece você não tem essa mudança instantânea e ela é igual entre os estados do caractere, como no caso do MK State. Aqui não, aqui você tem ele é um pouco mais realista porque a fixação do caractere ao longo do tempo, ela não necessariamente é mais rápida, né? Não necessariamente é rápida da mesma forma que o MK State assume, né? Ela pode demorar mais tempo para acontecer. Quando uma linhagem tem uma mudança de um estado de 0 para 1, ela pode levar um tempo para mudar depois do 1 para o 2, né? Aqui, claro, estou falando de caracteres multi-estado. Então, acaba que esse modelo MK-State ele não é um modelo muito bom para caracteres morfológicos ou menos ecológicos complexos, né? Então, como eu disse, esse é um modelo bastante antigo e bastante utilizado na genética quantitativa para entender, no caso o Sewell Wright, ele estava interessado em entender polidactilia, né, nos porquinhos da Índia dele. Então, o fenótipo era expresso de maneira discreta, né, ou seja, o número de dedos numa mão, num membro. Só que ele imaginou que existia um caractere contínuo subjacente a esse caractere, né, que era expresso de maneira discreta, mas que de maneira subjacente ele era contínuo. Só que ele não era observado, né? O que é observado era justamente a expressão discreta. Ele chamou isso de liability, né? Então a ideia é, se em algum momento esse caractere contínuo, né, a maneira que ele está evoluindo, ele cruzar um determinado limiar, limiar, não liminar, né? Que é justamente o threshold, ele vai mudar de maneira discreta de um estado para outro. Então, esse liability, na verdade, é uma maneira bastante elegante, né, de você modelar um caractere discreto que por sua vez, pode ser modulado por vários genes, né? Então, essa é a maneira de você, né, que eu imaginei que você possa imaginar a evolução, né, de um atributo ao longo do tempo, e em algum momento ele cruza um limiar, né, e ele é expresso de uma maneira discreta. Mesma coisa aqui, né? A gente, não necessariamente isso serve só para dados binários, isso pode ser multi-estado também, né? Discreto multi-estado. Ele cruza um limiar e ele passa para um outro estado e assim por diante. Então, como eu disse, você pode usar essa correlação para caracteres contínuos e categóricos, um caractere contínuo e outro categórico, ou dois caracteres categóricos, né? Então, o que ele faz, basicamente, é fazer a correlação entre os liabilities, né? Então, é uma coisa, enfim, é bem elegante, como eu disse. E aí, a gente tem uma implementação por maximum likelihood num programinha standalone, ou seja, ele não está ligado a nenhum outro pacote, que é chamado de TrashML, né? Está disponível gratuitamente, foi escrito pelo Fesenstein, mas no R existe uma implementação bayesiana desse mesmo método no PyTools, e é isso que a gente vai usar aqui, tá? Então é isso, essa parte bem curtinha, né? Então bora para a parte prática.